Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o nosso último vídeo do Processo Redentor, o vídeo de número 35, encerrando esse majestoso seminário. Se você não viu o seminário completo, os 35 vídeos, reveja, tá aí no canal do YouTube, vai no playlist e assista a partir do primeiro, ok? Não pule nenhum, vai valer a pena, estou lhe dizendo isso. Aleluia. Meus amados, encerramos o vídeo anterior dizendo que quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, a morte afetou tão somente o seu corpo físico natural, que foi gerado por Maria. Então foi um corpo de carne gerado pela carne, ok? Foi um corpo material gerado da própria matéria, que foi a comida de que Maria ingeriu ao longo da gravidez. Dissemos também que Satanás nada sabia a respeito do projeto da criação dos seres humanos, no tocante a alterar o projeto natural, que seria a monotonia, e criou-se o ser humano na tricotomia, ok? E o segredo da vitória, meus amados, esteve e ainda está na triunidade que compõe o ser humano em corpo, alma e espírito. Amados, Jesus foi perfeitamente humano até o momento da sua morte, ok? Tem várias referências que a gente pode citar aqui, tá certo? Para dizer que Jesus foi 100% humano. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, por exemplo, podemos ler até o verso 20, está escrito assim, o apóstolo Pedro escreve assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Por que uma vez? Porque o sacrifício de Jesus, tipificado nos sacrifícios do Antigo Testamento, ali junto ao templo, na rotina de vida dos judeus, ele é um sacrifício totipotente. Meus amados, uma gota do sangue de Jesus, tem poder para salvar o mundo inteiro. Então diz Pedro ali no capítulo, no texto que estamos lendo, 1 Pedro 3, 18 ao 20, Pedro então complementa, avança no seu texto dizendo: o justo morreu pelos injustos. Para quê? Para quê? Qual a razão? Para levar-nos a Deus. Só que aí ele complementa de uma forma profunda, onde nós poderíamos ficar aqui argumentando de uma forma maravilhosa a respeito do que ele afirma na sequência. Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Amados, ele está dizendo aqui que a vitória de Satanás, ela foi simplesmente sobre a carne, jamais sobre o Espírito, ok? Após ter padecido pelos nossos pecados, ele não foi para o Hades, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo também foram rebeldes. Olha a profundidade desse texto, os quais em outro tempo foram rebeldes, tem a ver com a rebeldia de Satanás, não é? Com aquela inveja, não é? Com aquele orgulho, tá? Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, apenas 8 almas se salvaram pela água. Ok, meus amados? Maravilha, maravilha, maravilha. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Meus amados, Satanás
quando viu Jesus expirar na cruz, ele começou a dançar e cantarolar o hino da vitória. Mas qual não foi o seu susto? Qual não foi a sua surpresa? Quando ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos e retomou de volta todo o poder em todo o céu e em todo o universo. É ele mesmo quem declara isso e registra Mateus no capítulo 28, verso 18. Todo o poder me é devolvido e, portanto, Satanás está derrotado. Amados, a ressurreição de Jesus foi a primeira ressurreição para o estado eterno. Todas as demais ressurreições ocorridas até a ressurreição de Jesus, a de Tabita, por exemplo, a de Eutico, e outras ressurreições, mesmo no Velho Testamento, o filho da Sunamita, etc. Aquelas ressurreições são ressurreições de retorno para essa vida, aonde o ressurreto mantinha as mesmas características, a mesma identidade, enfim, a mesma natureza, a mesma personalidade. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi o primogênito dos mortos, sendo o primeiro a vencer a morte. Ok? Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ok? Então, a ressurreição de Jesus, ela foi a primeira ressurreição com características relativas ao estado eterno. Então, a ressurreição de Jesus, meus amados, deixou Satanás atônito, porque Satanás nunca imaginou que Jesus pudesse retornar dos mortos com todo o seu poder e glória. Nunca ninguém rompeu com a morte. Jesus foi o primeiro a fazer isso, voltando dos mortos. Ok? A ressurreição de Jesus é, portanto, diferente também da ressurreição dos santos que ressuscitaram depois da sua ressurreição, cujos sepulcros se abriram no momento da morte. Ok? Jesus ressuscitou dentre os mortos, como também as primícias da ressurreição. A ressurreição das primícias, ela tem a mesma natureza da ressurreição de Jesus, mas ela ocorreu depois da ressurreição de Jesus. Amados, a ressurreição de Jesus é quem garante a nossa ressurreição pelo poder de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa redenção estaria comprometida. Mas com a ressurreição de Jesus, nós temos a garantia de vida eterna. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, desde o versículo 12 até o versículo 23, o que eu sugiro para você que leia todo o texto. Ok? A morte foi estabelecida como salário do pecado, colocando um ponto final nessa forma de existência, exatamente a forma na qual podemos pecar. Ok? Após a morte, morte física, morte do corpo físico, nós entramos no estado eterno, onde não há mais livre-arbítrio, onde não há mais possibilidade de transgressão ou pecado. Ok, meus amados? Deus estabeleceu então, com a ressurreição de Jesus, o início de uma nova etapa, o estado eterno. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amados, em condições normais, em condições humanamente falando, nunca se imaginou que Jesus providenciaria a graça para o homem caído. Nunca se imaginou que Jesus providenciaria da sua graça para o homem destituído da sua glória, rebelde, cheio de pecado, de modo que, em plena vigência da nossa morte em pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele vem a manifestar a graça, levando-nos ao retorno da comunhão com Deus. Meus amados, é assim
aonde abundou o pecado, graças à atividade das hostes espirituais da maldade, abundaria como abundou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus entre nós. Ok, meus amados? Maravilha! A gente pode ler sobre isso em Romanos, capítulo 5, versículos 20 e versículos 21. Meus amados, assim como Jesus ressuscitou, pelo mesmo poder todos nós ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição, quando nós voltaremos a sermos triunos novamente. Na ressurreição a gente vai ganhar um novo corpo. Na ressurreição o Espírito retornará para nós e nós voltaremos a sermos exatamente como somos, apenas num corpo diferente. Ok? Assim Jesus pagou o preço do resgate para a nossa redenção, vencendo a morte para todos nós, para que se cumprisse assim a justiça de Deus e a soberania de Deus jamais pudesse ser ofuscada. Ok, amados? Detalhe, o preço do resgate está pago, mas a retomada da posse ainda não. Ok? Nós vivemos a plenitude do processo redentor, que vai se completar na ressurreição da igreja para o arrebatamento da igreja. Ok? Amados, Satanás ainda é o príncipe desse mundo. Viu? Não brinca não, não facilita não. Tenha muito cuidado. Ele ainda anda ao derredor de todos, procurando a quem possa tragar. Especialmente aqueles que fugiram das trevas para a maravilhosa luz. Ok? Só tem uma coisa, amados. Deus é o regente maior de todo o universo. Glórias sejam dadas ao seu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Ele seja adorado por tudo e por todos. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amados, podemos dizer amém? Fica assim encerrado então esse majestoso seminário, o processo redentor. O livro-texto desse seminário está disponível na livraria evangélica do saber.com.br, ok? Juntamente com outros livros, como a antropologia, ok? Antropologia à luz do hebraico bíblico, Salmo 23, também tem lá. Escatologia está esgotado, mas tem outros livros lá, ok? Eu sugiro que você compre esse livro, particularmente esse livro do processo da redenção, e compre também o livro da antropologia, ok? Você vai aprender muito, vai reforçar muito o seu conhecimento e você vai dar um pulo na graça de Deus. Amém? Amém. Glórias sejam dadas a Deus nosso Senhor, o Rei eterno na glória eterna, todo-poderoso, digno de toda honra, glória e louvor, que no seu grande amor nos elegeu como nação santa antes da fundação do mundo. Fiquem todos com Deus.